Seja bem-vindo a mais um Arena Cast. Eu sou a Karine Quase Félix. Guilherme Caetano. Rodrigo Augusto. E hoje nós estamos aqui para te trazer de volta. E nós estamos com ele, que é missionário, Empresário. Ele que também é funcionário público e casado há 5 anos. e tem 2 filhos. E o tema de hoje é Estamos aqui para te trazer de volta. E o nome dele é Diogo Paim. Então, Roda a vinheta. por que ainda estamos aqui? Missionário Diogo, seja muito bem-vindo a esse podcast da Arena. É uma honra estar aqui com o senhor. A honra é toda minha. Não sei como que vocês me acharam, sabe? Mas eu sei que tem a mão de Deus nisso aí. Eu tão longe da cidadezinha do interior, mas eu estou muito feliz. É uma honra, a honra é toda minha. Estamos muito felizes de tê-lo conosco hoje. Com certeza. E a primeira pergunta é relacionada a um período difícil na sua vida, né? Nós sabemos que você viveu altos e baixos na sua vida com Deus. E a primeira pergunta que nós queremos saber é em relação à sua saída da igreja. Como foi esse momento? Pelo que você passou, quais foram os seus sentimentos? Como foi a sua vida? Como foi esse momento? Então, eu fui muito intenso, né? Eu me converti muito cedinho, acho que uns 15 anos, em torno de 1998. E ali eu entrei muito intensamente. Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu lembro que na minha experiência com Deus, minha oração foi assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, eu queria que meu pai parasse de beber, eu queria isso. Cara, aquilo que eu falei ali aconteceu. E eu lembro que eu falei assim: se isso acontecer, eu te entrego a minha vida, eu vou te servir o resto da minha vida. E aquilo tudo que eu orei aconteceu, e eu comecei intensamente ali com Deus. Virou uma chave, assim. Eu levei, na época, a maioria dos meus amigos foram para a igreja, se tornaram meus discípulos, né? E eu vivi um tempo muito intenso. Só que eu passei por umas decepções que eu interpretei como uma decepção, né, com a minha liderança na época, um término de um relacionamento muito longo, que a gente entrou junto na igreja, e aquilo me afetou muito, muito, muito emocionalmente. Eu não me senti acolhido quando eu passei por aquele momento onde eu estava me sentindo rejeitado, preterido, e eu me afastei da igreja, né? Me afastei com aquela questão: eu vou me afastar da igreja, mas não vou me afastar de Deus, né? É aquele discurso que a gente já conhece, né? E só que eu ainda não conheci, lá em 98, ainda não conheci esse discurso. Não, isso já era 2000 alguma coisa, eu já tinha ficado um longo período na igreja. E aí eu comecei a ficar em muita depressão, muito abatido. Não tive muitas pessoas para me chamar de volta, mas tive meus amigos do mundão, né? Chegava para mim e falava assim: Diogo, você deu tudo pela igreja, olha aí, vê se tem alguém aí, não sei o quê, vamos com a gente, só uma noite, só um dia. E eu não estou indo na igreja, mas eu tenho Jesus, eu não estou indo na igreja, mas eu sou homem de Deus e tal. Mas foi passando o tempo, a falta da comunhão, a falta de estar com o corpo de Cristo. Gente, vocês não têm ideia como isso é importante. Até que eu falei: não, eu vou com vocês, né? Eu vou com vocês. Aí fui, mas não bebi, nada. Falei: não vou beber nada. Na segunda vez, na terceira, daqui a pouquinho eu já estava: quer saber, eu vou beber, mas não vou me embriagar, entendeu? Gente, terrível, assim, sabe? Parece que quando eu tomei meu primeiro gole, parece que eu vivi um pesadelo e acordei destruído. E tudo que eu fiz, que eu sempre fui muito precoce, intenso, né? Nos meus 14 anos, sabe? Experimentar um baseado, beber uma cachaçinha, uma coisinha, eu fiz 7 vezes mais quando eu fiquei desviado de Deus. E foi um tempo muito terrível na minha vida, que eu tentava voltar, mas não conseguia, sabe? Se tem uma coisa que é terrível na vida de uma pessoa, é a pessoa que conhece a Cristo, conhece o amor, conhece a casa de Deus, sai, se afunda, fica escravo e ao mesmo tempo não consegue voltar. Mas lembra,
realmente uma experiência muito difícil. Então foi uma decepção que você teve com as pessoas e não com Deus diretamente? Pode ser assim? Ou você considera que foi uma decepção com Deus mesmo? Não tenha dúvida, com certeza. Tanto que eu na minha loucura, né, ali afastado e tal, eu estava tão magoado com as pessoas da igreja que eu fiz parte, mas eu não deixava de orar. Às vezes eu falava em línguas, eu já cheguei a mandar capeta embora na rua, eu já levei pessoas para a igreja que eu tinha falado de Jesus, a pessoa no mundo, e a pessoa, pô, eu quero aceitar esse Jesus aí. A mãe do meu filho, ela aceitou Jesus assim, eu me relacionando com ela, a mãe do meu filho que hoje tem 13 anos. E aí ela falou, caramba, eu contei o meu testemunho para ela, como foi a minha conversão, e ela falou assim, começou a chorar, eu falei, eu quero esse Jesus, isso eu lembro, numa madrugada. Aí eu falei, então aceita Jesus comigo. Ela ia lá, confessou a Jesus. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço com essa mulher agora? Aí eu falei, cara, amanhã a gente vai ter que arrumar uma igreja para você ir, para confirmar isso aí que você falou aí, ó. Entendeu? Aí levei ela na igreja, só que eu estava muito machucado, muito ferido na minha alma e muito envolvido com as coisas do mundo. Então eu tentava voltar, mas eu não conseguia. E eu literalmente fiquei um período escravizado por algumas coisas do mundo, né? Entendi. Realmente é terrível, né? Se você não tiver um relacionamento com as pessoas, não adianta que você não vai ter com Deus, né? E enquanto eu estava muito machucado com as pessoas, minha relação com Deus nunca foi plena, né? Eu imagino, missionária, eu também passei por uma situação parecida. E quando a gente sai, né, a gente sai com pensamentos tipo, eu não vou estar saindo da presença de Deus, eu só tô saindo da igreja, né? E isso é exatamente a porta de entrada pra gente se esfriar, né, na presença de Deus mesmo, porque a gente sai com esse pensamento, mas muitas das vezes a gente se esfria porque a gente não tem aquela comunhão, né, igual o senhor falou, aquela comunhão com o pessoal, né? Na hora que a gente fala assim, tô saindo, foi justamente o que você falou, a gente não pensa que a gente tá saindo da presença de Deus. A gente até sente um alívio, né? Mas depois vem as consequências da decisão. Exatamente. Exatamente. De fato, eu vivi 7 vezes, quando diz a palavra de Deus, né, que é 7 vezes pior. E foi literalmente isso. Eu vivi 7 vezes pior em todas as áreas da minha vida, né? E tudo... Assim como a conversão é o processo, né? O inimigo ele vai fazendo alianças com você e você não vai nem percebendo. Quando você vê, você já está escravizado, né? E aí depois para voltar é muito difícil. Missionário, eu fiquei um pouco curioso para saber como é que foi esse processo na sua saída da igreja, né? Você falou que viveu alguns problemas sérios e tal. Se foi uma coisa progressiva, você começou a discordar de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. Como é que foi esse processo para você interno, essa decisão até chegar ao tal ponto de, não, eu vou sair e agora é isso? Foi repentino, foi gradativo? Como é que foi essa experiência para você? Então, primeiro eu queria falar que eu tenho muita gratidão pela igreja que eu aceitei Jesus, né? Muita gratidão mesmo, foi lá que eu tive a minha primeira experiência, que eu conheci a Deus, que eu fiz um propósito e minha família aceitou Jesus também. Lá aconteceu muita coisa, né? E assim, eu me converti muito novinho lá, eu tinha para os meus 15 anos, mas acho que lá para 1998, mais ou menos, né? Quando eu não era nem nascido em 98. Então, aí eu fui lá mais ou menos. Não era nascido você, que mentira. Sou de 99. Eu sou de 99. Sou de 99. Então. E ali eu me converti nessa época e foi algo muito forte assim na minha vida, porque era numa época ainda que não faz tanto tempo assim, né? Mas as pessoas tinham muita vergonha de ir para a igreja, de ser evangélico e tal. E eu odiava crente. E aí, quando eu me converti, eu tive uma experiência muito forte com Deus, mesmo sem querer, né? Eu, na verdade, eu não queria eu queria experiência com Deus, eu não queria com a igreja evangélica, né? Mas foi lá que eu tive a experiência. E ali eu entreguei a minha vida completamente, né? O meu pai parou de beber no primeiro dia que eu fiz uma oração na igreja pela primeira vez, saiu do vício, e eu tive uma experiência muito forte. Dali para frente,
eu ganhei assim todos os meus amigos para Jesus, todo mundo. Assim. E aí o pastor lá da época, ele me colocou como líder dos jovens. Era uma igreja na visão celular. Eu servia assim a Deus de uma forma... Tem como o senhor repetir, por favor? A última parte aqui. travou aqui pra gente, a sua imagem. Só Acho que repetir a você última pode parte. voltar a partir do momento que você falou da igreja evangélica. Isso, que você queria uma experiência com Deus e não com a igreja evangélica. Acho que você pode voltar dessa parte, missionário. Ixi. Eita, nós, hein? Deixa eu trocar minha internet aqui. Ah, não é possível, hein? Eu tô trocando a internet aqui, gente. Voltou, mas eu tava tentando trocar aqui. Deixa eu ver se foi. Agora a gente tá te vendo bem já. Falou que ia trocar de internet. Então ele caiu. Oi, tá de volta? Bom, agora acho que voltou, viu? Eu tentei trocar a internet aqui para ver se estava melhor essa internet. Voltou? Aparentemente voltou. Estão me ouvindo, gente? Estamos sim. O senhor pode voltar da parte que o senhor fala que você queria uma experiência com Deus e não com a igreja evangélica, por favor. Então, aí eu acabei tendo um ministério assim, muito atuante nessa igreja, né? Eu tinha lá, eu cheguei a formar 12 líderes, com 12 células, e sabe, o negócio estava andando, né? A gente realmente, em uma cidade muito pequenininha, isso foi em Vassouras, que é aqui na região sul-fluminense, uma cidade de 30 mil habitantes, uma cidade pequenininha, e eu tive um tempo muito forte ali com Deus. E só que na época eu era muito novo, acho que eu já estava lá com meus 19 para 20 anos, eu quis noivar e tomei algumas atitudes muito imaturas, sabe? E eu senti muita falta de uma liderança, de uma instrução para me orientar num momento como esse. E eu vivi uns negócios assim, aconteceu umas coisas assim, de me tirar, colocar o meu discípulo para outra pessoa, e me deixar sem. Aí eu perguntava para o pastor o porquê, e aí ele falava porque, que na verdade a pessoa que ele colocou na época era cunhado dele, né, que estava chegando de uma outra igreja, ele não chegou. Houve algumas coisas, eu assim, eu acho que era muito imaturo na época, não soube lidar com aquilo. Aí a minha noiva na época terminou comigo. Aí eu passei por uma série de situações emocionais que eu não dei conta, sabe? Entendi. E eu me senti muito injustiçado, eu estava me sentindo muito injustiçado com todas as movimentações da igreja. E eu falei, aí eu tomei aquela atitude que é o primeiro passo que eu acho para você sair da igreja, que é, eu estou muito decepcionado, e aí eu vou ficar na minha, sabe? Eu não vou mais na igreja, eu vou buscar Deus em casa. Fui para casa, fiquei em depressão. Infelizmente eu não tive alguém que fosse atrás de mim, que viesse, volta e tal. Eu fui para uma fazenda dos meus pais, que é perto de Vassouras, e fiquei lá. Aí os amigos que me visitavam eram só pessoas do mundo, né? Você não merece, a igreja não te merece, você deu tudo por essa igreja, olha como é que você está agora, e não sei o quê, vamos sair com a gente. E aí eu fiquei durante, sei lá, mais de um mês recusando, até que chegou num belo dia, eu falei assim, eu vou com vocês, mas eu não vou beber, tá? Eu vou com vocês, mas vou ficar de boa, entendeu? Só para sair de casa. Aí fui, né? Aí não bebi. Aí na segunda vez, eles insistindo, eu falei, vou tomar só um copinho. Ali, querida, parece que eu pisquei o olho, eu acordei no dia que eu voltei para a Sara Nossa Terra. Parece que eu vivi um pesadelo. Daquele copinho de cerveja até a minha volta, eu vivi no inferno, literalmente. E missionário, eu quero te perguntar, você disse que sempre foi muito intenso na igreja e foi de cabeça no mundo. Se você pudesse falar, qual foi o momento mais difícil para você voltar? Qual foi a virada de chave para você voltar para a casa do Pai? Olha,
foi o seguinte, como a gente já falou antes, eu sentia muita saudade, eu tentava. Vocês não têm ideia, eu tenho um filho de 13 anos, eu sou psicólogo, né? Eu conheci a mãe dele na faculdade, e a gente teve um relacionamento e tal, namoramos, e ela engravidou. Eu mesmo desviado, eu preguei, eu falei do meu testemunho para ela, e aí de madrugada ela falou, poxa, eu quero esse Jesus. Eu falei, tá, então aceita Jesus aí, cara. Aí ela foi lá, repete a oração comigo. E a gente, eu desviado, e ela, eu aceito Jesus como Senhor, Salvador da minha vida. Aí eu falei, cara, ela tem muito para dizer aquela oração. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço contigo? Eu tenho que arrumar uma igreja para te levar. Aí eu levava ela. Aí eu levei ela na igreja para ela confirmar aquela confissão de fé. Eu já cheguei a orar, mandar demônio embora na rua, assim, cara, mesmo eu afastado. Eu sempre fui muito assim, entregue para Deus, mas eu não conseguia voltar. Eu estava com muitas feridas e muito envolvido com o mundo também, né? Mas começou a me dar uma agonia muito forte, que eu comecei a tentar voltar e não conseguia, entende? Aí essa moça que eu tava, que a gente chegou a casar e tal, mas não tinha condição nenhuma, a gente não tinha estrutura nenhuma, eu não trabalhava. E aí a gente se separou, eu estava literalmente no fundo do poço e eu sempre tentava voltar e não conseguia. Só que chegou uma hora que eu estava num desespero tão grande, sabe? Eu estava mal, eu estava mais magro, que eu falei para Deus assim, Deus, eu já tentei de todas as formas e eu não consigo. Então, eu comecei a pedir para morrer. Eu comecei a falar para Deus assim, Deus, quando eu me arrepender de verdade, me leva. Quando o Senhor sentir que eu estou arrependido e que esse arrependimento me levar à salvação, me mata, me leva. Porque voltar para a comunhão com a igreja, eu já não consigo mais. Porque aí eu fui entender que eu era muito autossuficiente. Quando eu estava lá na igreja que eu era, eu via as pessoas entrando, ficava um tempo, cheio de gás, e saía, eu julgava as pessoas, falava lá, eu apontava o dedo e falava assim, lá, nunca se converteu, porque se tivesse convertido, não saía. Eu tinha essa frase. E aí depois aconteceu comigo. E muitas pessoas têm medo de voltar, né? Tem receio de voltar justamente por conta disso, né? Porque às vezes por que alguém as pessoas vão olhar, o que elas vão falar. Então, né? exatamente. Mas posso te falar uma coisa, Karina? No início, eu estava preocupado com isso. No final, eu já não estava nem aí mais. Eu estava desesperado. Aí chega uma hora que você já não tem mais pudor, não. Chega uma hora que você está arrebentado, entendeu? Você precisa de hospital. E foi literalmente nesse momento que eu falei assim, cara, não consigo mais, Deus, pode me matar? Engraçado que em 2007 eu fui para Brasília, ia fazer um mestrado aí na UNB, e eu fiquei de 2007 até quase 2010 em Brasília, visitei várias igrejas tentando voltar, não consegui, não conhecer essa nossa terra. Aí quando eu voltei para o Rio, que não tem tanta igreja, né, como essa região aí, eu fui morar, um amigo meu me chamou para morar num apartamento em frente a Sara Nossa Terra. E aí eu, psicólogo, né, olhei lá, na época era quarta-feira, culto de crescimento emocional. Aí eu falei, cara, é maneiro, nunca tinha visto isso, igreja evangélica, falar de questão emocional, que parada é essa, né? Isso mais ou menos 2010. Aí eu falei, vou ver qual é desse negócio. Aí fui lá, fiquei apaixonado, na época era a pastora Roberta, que hoje é a bispa Roberta, minha bispa, né, minha líder. E aí, cara, eu fiquei impactado, mas ainda assim, com aquela coisa de não vou conseguir, entendeu? Mas eu acho que eu consegui voltar quando eu vi que eu não conseguia voltar. Aí eu precisei da força de Deus, entendeu? Amém. Na Bíblia diz... Aí eu parei aqui. Então, missionária, a Bíblia diz que a glória da segunda casa, ela é maior que a primeira, né? Conta pra gente como que isso se aplica na sua vida. Olha, a primeira coisa, para eu viver a segunda glória, eu falei que eu voltei, aluguei um apartamento em frente à Sara, e eu vou falar para vocês que eu acho que isso é importante, acho que eu deixei um pouco incompleto o que eu falei antes, porque o fato que de fato me fez eu voltar, porque eu bati na porta de muitas igrejas. Eu não estou aqui para falar de igreja A, de igreja B, que uma igreja é melhor do que a outra, mas eu estou aqui para falar que a Sara Nossa Terra
é a igreja que marcou a minha vida, sabe? Que eu tenho uma gratidão, eu tenho algo pela Sara Nossa Terra, que às vezes eu fico brincando lá com meus irmãos de discipulado, com a galera da Sara Nossa Terra, eu falei, cara, se você conhecesse outra igreja do jeito que eu conheci, você ia valorizar mais a Sara Nossa Terra, sabe? E o que acontece? Eu na igreja que eu fiz parte, eu fiz tudo que a igreja poderia oferecer, assim, né? Na época era escola de líder, escola de mestre, encontro, reencontro, ponto de nível, ponto de tudo. E eu já tinha lido a Bíblia várias vezes, então eu cheguei na Sara Nossa Terra com uma bagagem, estava escondida, não falava para ninguém. Mas o que me marcou na Sara Nossa Terra? Eu não estava precisando de um teólogo para cuidar de mim, sabe? Eu não estava precisando de ninguém para me explicar a Bíblia, para me convencer disso, daquilo. Eu estava precisando de um líder com amor, um líder apaixonado para cuidar de mim, sabe? Eu acho que o que fez eu voltar foi que eu cheguei destruído, achava que sabia tudo, sabia alguma coisa, né? Mas eu peguei um cara, e Deus me testou tanto, que a pessoa que foi me chamar para a cela não era nem o líder da cela, era o co-líder, sabe? Eu acho que ele não tinha nem terminado ainda o Instituto Vencedores. Só que ele me olhava com tanto amor. E o dia que eu demorava para chegar, ele me ligava. O dia que eu não queria, ele ia lá em casa e ele me buscava, sabe? Ele ficava em cima de mim, ele me ligava, ele era apaixonado. E o nome dele é Igor. Foi ele, foi o Isaías, foi vários amigos que eu tive lá na época. E eles foram fundamentais. Se não fosse o cuidado, o amor deles, eu não estava precisando de conhecimento bíblico, eu estava precisando de amor, sabe? Eu estava precisando de abraço, estava precisando, vem que eu estou te esperando. Eu acho que esse é o diferencial da Sara Nossa Terra. Eu acho que isso que é evangelho, sabe? Às vezes a gente fala muito, né? Mas isso aí foi sobrenatural. E falando da segunda, na glória da segunda casa, quando eu estava lá para os meus 15 anos, eu fui para o meu encontro, né, que é parecido, né, com revisão de vidas hoje. E no meu encontro, era muito novinho, as pessoas estavam indo para conhecer a visão na época, pelo menos na região ali do interior. E lá tiveram uma revelação e uma pessoa falava para mim da história de Josué. A pessoa, isso de madrugada, a pessoa começou a falar em línguas lá no quarto e começou a falar para mim assim, né, que Deus me levava para vassouras como Josué, para conquistar aquela terra. Bom, isso aconteceu e eu vivi intensamente e tal, só que eu me afastei. E aí eu voltei para Sara Nossa Terra, eu tinha esquecido completamente dessa questão, do que tinha acontecido, dessa experiência. E aí, eu na Sara Nossa Terra, eu entrei não querendo participar de nada, quietinho, mas quando eu vi, eu já estava no processo, né? Revisão de vidas, IV, célula, discipulado. Quando eu vi, eu já estava... Aí conheci a Tuane, que é minha atual esposa, minha esposa, aquela que fez a vida andar, né? E aí começamos a mandar muita gente por revisão, começamos a trabalhar juntos ali. E no revisão de vida, de novo, né, foi no encontro, no revisão de vidas, já estava tudo bem, eu acho que já era diácono aí na Sara Nossa Terra. Deus me mostrou no revisão de vidas, eu olhando para... assim, foi uma coisa muito louca, eu não sei nem explicar, mas Deus me mostrou a minha história em Vassouras, e eu senti o Espírito Santo falando para mim assim, volta para Vassouras, seu ministério está lá, é lá que eu te chamei. E eu fiquei assim, impactado, eu saí do revisão de vidas, assim, completamente em crise total. Aí eu falei, vou conversar com o Bispo Ricardo, né, o meu líder, vou falar com ele. Aí, como eu era muito atuante ali na freguesia, eu falei, nunca que ele vai me liberar de eu ir para Vassouras. Para vocês entenderem, você sair do Rio para Vassouras, se não tiver trânsito, você demora quase 2 horas para chegar, se não tiver trânsito. Se tiver trânsito, você chega quando Deus quiser, né? É bem longinho, entendeu? E aí uma cidade bem pequenininha. Então, eu tinha certeza absoluta que o bispo não ia deixar, né? E que a minha esposa também não ia aceitar uma ideia dessa. Por quê? A minha esposa é concursada aqui no estado, trabalha aqui no centro do Rio. Eu tenho uma clínica aqui no Rio, trabalhava no consultório direto aqui no Rio. Então, o que a gente vai fazer em Vassoura, gente? Uma cidade do interior. O que tem pra gente lá, né? Mas aí eu fui conversar primeiro com a minha esposa. Fui falar para ela que eu achava que Deus tinha falado comigo no revisão.
E aí eu falei para ela falou assim, amor, se é Deus que tá falando, a gente tiver que largar tudo aqui, a gente larga. Aí eu, meu Deus do céu. Não é de Deus. Aí eu já fiquei tenso, né? Fui conversar com o Ricardo, aí o Ricardo falou assim, rapaz, mas não é que eu tô vendo Deus nisso? Olha, acho que nós vamos abrir a primeira igreja no interior, hein? Aí, cara, aí o negócio começou a ficar bravo. Aí eu comecei a ficar em crise. Aí de vez em quando eu tava na igreja, chegava alguém falando pra mim, olha, eu sonhei que a gente tava abrindo uma igreja no interior. Uma pessoa que nem sabia de nada, só quem sabia era eu, e a minha esposa e a bispa, né? E aí, quando a gente viu, a gente abraçou a ideia. Em 2017, a gente começou a ir pra lá, abrimos uma célula. Gente, vocês não têm ideia do que foi o início. O início foi desbravar mesmo, porque vocês sabem, né, coaçar a nossa terra. Você vai abrir uma igreja, você vai com uma equipe, né? Você abre uma igreja mais perto da sede, para você ter um certo apoio. Vassouras era eu, a minha esposa, depois foi um rapaz conosco, que era discípulo nosso aqui do Rio, e Deus, e o nosso carro, né? E a bênção da nossa liderança. Sem dinheiro, sem condição, sem nada, sem nem lugar, sem pessoas, sabe? Nosso evangelismo era... Hã? Foi pela fé mesmo. Não, literalmente. A gente chegava na rua assim, ficava evangelizando e falava, ó, daqui a pouco tem célula. Aí começava a pegar as pessoas na calçada, assim, carregar para a célula. E aí que começou Vassouras, sabe? Começou dessa forma, 2 pessoas, depois mais uma, e foi de fé em fé. Muita luta, muita dificuldade. A gente, para chegar aqui, tem que passar por uma serra, né? A gente sofreu acidente na serra. A gente ameaçou comprar uma casa aqui. A gente botou toda a nossa mobília dentro da casa. No final de semana seguinte que a gente chegou na casa, estava tudo roubado. A gente já não tinha mais nada. Então, assim, a gente passou, assim, por muitas lutas mesmo, sabe? O famoso trabalhinho de formiga, né? Não, e assim, tudo para desistir, né? Mas a gente tinha uma palavra, sabe? A gente tinha a palavra de Deus, a gente sabia que o negócio ia dar certo, sabe? E quando a gente... Né? Oi? O reino de Deus, ele é tomado por esforço, não foi fácil. Exatamente. E tem gente que às vezes, quando passa pelas dificuldades, começa a falar assim, isso deve estar acontecendo porque não é da vontade de Deus, não, acho que eu vou desistir. Acho que isso aí é Deus mostrando que não é para acontecer, né? Aí começa a querer desistir. Cara, parece que quanto mais acontecia isso, mais raiva a gente ficava do diabo. Gente, aí a gente tentou alugar, assim, um lugar, não deu, porque o lugar era muito pequeno. E a gente achou que era aquele lugar maravilhoso. Daqui a pouco surgiu um lugar enorme para nossas possibilidades, né? Aí fomos lá e alugamos, só que não tinha condição de pagar, não tinha condição nenhuma. Eu lembro de chegar no final do mês, assim, eu na porta da igreja, e eu falava assim, Jesus, como é que vai ser esse mês? E eu parado, o pessoal lá de Vassouras sabe desse testemunho. Eu parado, chegou uma mulher grandona assim, não sei se estava alcoolizada, se estava incorporada, veio balançando assim na rua, olhando para mim. Aí fez assim com a mão, fez assim, parecia que ela me dá um soco, aí eu fiz assim, ela me jogou uma quantia em dinheiro. Aí, o que é isso, minha senhora? Eu na porta da igreja, minha senhora, pelo amor de Deus, volta aqui. Ela, não, é para te entregar, aquela voz esquisita, né? É para te entregar, e saiu correndo, assim, sabe? E aí eu peguei, aí eu falei, meu Deus, o Espírito Santo falou comigo, eu abri essa igreja, eu vou sustentar essa igreja. Então, assim, nas mesmas que a gente tinha luta, a gente tinha guerra, a gente tinha batalha, a gente teve a provisão de Deus também, teve milagre, as pessoas foram chegando. E hoje, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Depois desse tempo de provação, hoje nós estamos vivendo um tempo assim, eu sei que ainda tem muito o que fazer, mas Deus tem dado muitos sinais, sabe? Que o negócio está começando a acontecer. Pra vocês terem ideia, a igreja começou há pouco tempo, né? 3 anos, com 2 pessoas, depois mais uma. O culto de domingo agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, deu 91 pessoas. Amém! Sabe? Isso, assim, muito distante da sede. E, assim, olha que loucura, saiu um concurso público em Vassouras. Me inscrevi para o concurso público. E pra vocês terem ideia, nós estamos há 3 anos em Vassouras. Eu estou falando com vocês agora no podcast, eu estou no Rio. Entende? Porque eu estou trabalhando.
eu tô com um bebezinho lá em casa, nosso filhinho de 5 meses, o Caleb, e eu tenho o Josué e o Caleb, né? Então, o Josué tem 13 e o Caleb nasceu agora. E aí, assim, eles estão lá em Vassouras e eu tô passando os 3 dias aqui trabalhando. E aí saiu o concurso no final do ano passado, mas assim, pela fé, sabe? Eu não tenho tempo para estudar mais igual, né? E fui, para não dizer que eu não estudei para esse concurso, quando eu faço essa viagem Rio-Vassouras, eu botava lá uma aula lá no YouTube, achava uma aula que eu achava que eu ia ter dificuldade, colocava lá e, resumindo, né, fui fazer a prova. Devo ter assistido umas 4 aulinhas. Gente, mas não é que eu fui aprovado em 5º lugar no concurso, de 7 vagas para psicólogo de Vassouras. E ali eu acho que foi a validação, sabe? Porque nós temos orado muito para eu e minha esposa a gente conseguir se manter em Vassouras, né? Para a gente conseguir estar mais perto do povo. E é isso, gente. Graças a Deus, hoje, nós literalmente estamos vivendo um tempo forte em Vassouras, sabe? Missionário, desculpa. Só para finalizar, eu quero que você, como se você estivesse falando para uma pessoa que desistiu ou está pensando em desistir, o que você falaria para ela? Só para a gente fechar esse podcast. Perfeito. Ai, meu Deus do céu. Pra você aí que tá assistindo, pega essa. Se a pessoa soubesse o que Deus tem preparado para ela, depois do vale, ela não desistiria, sabe? Quando você imagina a gente, quando roubaram tudo que tinha na nossa casa, sabe? Tudo que a gente tinha de valor foi roubado. Se a gente tivesse desistido quando a gente sofreu um acidente na serra, voltando depois do culto de Fé e Milagres, imagina quantos questionamentos não vieram na nossa mente. Quantas pessoas não vieram falar assim, vocês são loucos, vocês poderiam gastar o final de semana de vocês curtindo, vocês estão aí vivendo pela igreja, o que vocês estão ganhando com isso? Vocês não estão ganhando nada, só perseguição, só fofoca, só problema. Se nós tivéssemos desistido nesse momento, eu não teria passado no concurso, eu não viria Deus me honrando. Hoje eu já comprei minha 2ª clínica para a honra e glória do Senhor. A minha esposa também acabou de ficar bem colocada no concurso aqui na região, capaz dela ser chamada. Então, assim, se nós não tivéssemos agarrado firme no meio da provação com Deus, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje. Então, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, o Senhor passou com a gente no vale, mas vamos lá, o Senhor passou, ninguém mora no vale. Ninguém mora no vale da sombra da morte. Nós passamos pelo vale da sombra da morte. E nós passamos pelo vale, hoje nós estamos desfrutando dos frutos. Então, meu irmão, continua firme, não desista, diga sim ao chamado, mesmo que ele seja difícil. E você vai passar por esse vale, Deus vai te dar a vitória. Assim como fez na minha vida. Oh, que palavra, hein, missionário? E a grande questão é, desistir nunca é uma opção, não é isso mesmo? Missionário, muito obrigada pela sua presença aqui. Sua história, uma história longa, mas uma história bem marcante, uma história assim, que vai impactar multidões, eu tenho certeza. Amém. E muito obrigada. Obrigado, missionário. É um prazer. Prazer. É isso, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Acabou esse Arena Cast, infelizmente. Mas se você quiser assistir mais, tem uma playlist aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like. E é isso, pessoal. Até o próximo Arena Cast.